Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Santa Iosef, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Boa noite. Mateus falou que esperou muito por esse momento, Regis. Que bom, né? Vamos lá, né? É assim. Vamos continuar. Então, acolho a todos que estão aí na live. Espero conseguir também mais uma vez comunicar algo do Evangelho, algo de Jesus, algo que a meditação, algo que a Leste Divina possa acrescentar na sua vida. Tá cortando muito? Pedro tá falando que tá cortando muito. Se tiver cortando, pode avisar aqui pra gente. A gente tenta ver algo na internet, se aconteceu alguma coisa, tá bom? Pode ir falando aí nos comentários. Muito bem. Estamos meditando o Domingo de Ramos. Na última Leste, nós paramos ali, né, no versículo do Evangelho principal do Domingo de Ramos, porque tem o Evangelho processional. E nós paramos ali, né, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, né, meditamos essa dinâmica através do texto do Dom Fulton Sheen, né, que a relação entre divindade e dependência do Deus que é onipotente, mas precisa de um jumento, precisa de uma casa para celebrar a Páscoa, precisou de um barco de um pescador para pregar, precisou de pães e peixes de um jovem para fazer a multiplicação dos pães. Esse Deus que quer precisar de nós. E ficou uma pergunta, né? O que Deus quer de você essa semana? O que Ele precisa de você para, entenda bem, né?
Deus não precisa de nada de nós para realizar, para atualizar o mistério da sua paixão e morte na nossa vida. Mas, como diz, a graça precisa de uma natureza para se assentar. E a graça de Deus quer algo de nós, né? Quer algo da nossa realidade. E ficou ali a pergunta. Vamos ver e que Deus possa nos conduzir nessa leste. Tá tudo bem a conexão? Melhorou? Tá cortando ainda? Alguns estão falando que está travando. É. Nós vamos tentar um pouco, tá, pessoal? Hoje a gente só vai transmitir pelo Instagram, não falaremos mais pelo YouTube, só deixaremos as lives gravadas lá. Vamos tentar aqui, vamos ver como que tá a conexão. E aí, que Deus abençoe nossa live. Vamos continuar. Sair e voltar não dá não. Não. Então tá bom. Espero que de algum modo chegue aí. Continuemos então no Evangelho, Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vamos continuar ali do versículo 30, capítulo 26 de São Mateus, versículo 30, né? Depois de terem cantado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Depois de Jesus ter instituído ali a Eucaristia, isto é meu corpo, isto é meu sangue, corpo dado, sangue derramado para a nossa salvação, né? Ele então parte para o Monte das Oliveiras. E é lá hoje que eu gostaria de chegar. Então Jesus, versículo 31. Tá? Antes, desculpa, partir direto para o texto, hoje a cabeça está um pouco atordoada. Tá? Então deixa eu voltar. Na Lécio, como eu expliquei no primeiro encontro, nós temos os passos, a leitura, né, a Lécio em si mesma, a meditácio, onde nós meditamos, aplicamos o nosso pensamento, né, ao texto meditado, ao texto lido, né, para descobrir algo obscuro, né, para encontrar beber cada vez mais dessa fonte inefável de vida que é a palavra de Deus. E depois rezamos, né, a Horácio em latim e por fim a Contemplatio, né, que aí já é uma experiência que Deus mesmo nos conduz, geralmente no silêncio. Hoje vamos falar um pouco do silêncio, certo? Falei que nós fazemos algumas perguntas na Lécio, né? Quem são os personagens, onde a história se dá, o fato, né? Se dá, não é só uma história, é um fato. Onde, quando, né? Então Jesus está em Jerusalém, na festa da Páscoa. E quem? Está ali Jesus, seus apóstolos, a multidão que ia para a festa, né? Está toda ali. Claro que o Evangelho depois vai ter Pilatos, né, o sumo sacerdote, etc. Né? Então, hoje nós vamos direto para esses, o que o texto vai nos ensinando. Né? O que o texto ensina sobre Deus, o que o texto nos ensina sobre o homem. Né? Se o texto ensina que Deus quer precisar de algo no homem, o texto ensina que o homem precisa dar algo a Deus, a nossa oferta. A nossa oferta ali no altar, junto com pão e vinho, oferecidos ao Pai. Né? Certo? Então voltemos para o texto, versículo 31. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus. Então Jesus, e isso que Jesus conhece o nosso coração, nos deixa nus. O Salmo 138 diz, né? Vós conhecestes todos os meus dias, antes que o primeiro deles começasse a existir, e todos eles estão anotados no livro da vida. Isso nos deixa nu. Não há o que esconder de Jesus. Então, só cabe a nós nos expormos a Ele, né? Reconhecer nossa indigência, suplicar com humildade a sua graça. Né? Fecha parênteses. Disse Pedro a Jesus, né? Lá vai Pedro, né? Disse Pedro a Jesus: ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei.
E Jesus lhe declarou: em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, né, mesmo assim não te negarei. E aí vem um trecho muito, não é que ele é bonito, né? Mas ele é assim, humano. E todos os discípulos disseram a mesma coisa, né? Palavra da salvação. Se tivesse brincar, a palavra da salvação, né? Já teve outro caso que Pedro quis cantar de galo, né? E aqui nesse caso agora é o galo que vai cantar sobre a miséria de Pedro, né? Quando Pedro faz a confissão, auxiliado pelo Pai, né? Tu és o Messias, o Cristo, Filho de Deus. Pedro, né? Não é, feliz és tu, não é a carne nem o sangue que te revelou, mas é o Pai que está no céu que te revelou essa verdade. Aí logo em seguida te darei as chaves, né? O poder das chaves. Tudo que ligar será ligado, desligar será desligado, né? As portas do inferno não prevalecerão. Tu serás pedra da minha igreja. E logo depois Jesus fala que vai ser entregue e Pedro diz que não, né? E escuta de Jesus: sai de mim, Satanás. Tu não pensas conforme Deus. Pedro ainda não, né? Ainda mantém. Agora, claro, a gente faz uma brincadeira que Pedro, né? Coitado, né? Mas isso... Pedro nutre um profundo amor humano, né? Deficitário, duvidoso, equivocado. Mas aqui Pedro quer defender Jesus. Pedro, eu já ouvi um comentarista um dia do Evangelho falar que Pedro se sente meio que o pai de Jesus, né? Mais velho que Jesus. Isso aqui para nós é quando a gente, né? Brota no coração um desejo, né, de amar Jesus, de corresponder a Ele. O que temos logo em seguida estampado do nosso rosto, a nossa indigência, né, a nossa miséria, a nossa insuficiência. Pedro levanta a voz e diga: em verdade eu te digo, né, ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Ainda que eu tenha que morrer contigo, né, mesmo assim não te negarei. E leva todos os discípulos a fazer a mesma coisa, né? Imagina Jesus ali, né? São José Maria Escrivá fala que a gente tem que aplicar a imaginação na meditação. Então, imagina-se naquela cena. É igual quando o pai vai corrigir o filho. Não sei se essa novela é só lá em casa, se na sua também, quem é pai e mãe aqui também ocorre, né? Papai, nunca mais eu vou desobedecer. Você, filho, eu sei que você nunca mais vai obedecer, né? Passa ali alguns segundos, na primeira exigência, lá tá os meninos querendo desobedecer. Então imagina Jesus ouvindo, conhecedor de todos os corações. Mas também isso é interessante, porque ele é conhecedor dos corações dos discípulos, também sabe as razões de suas limitações. Quando o calo aperta, temos reações humanas, muitas vezes de negação, vamos colocar aqui usando a palavra, né? A situação de Pedro, mas Deus conhece. Tanto que quando Jesus vai, digamos, recapitular a história de Pedro, né? Ali depois da ressurreição: tu me amas, Pedro? Jesus sabe que Pedro o ama, e Pedro vai com muita humildade dizer, como diz Bento XVI, medita Bento XVI, que na terceira resposta Pedro diz: olha, eu não sei se eu te amo, talvez eu só gosto. Só tem um amor filial, um amor de amizade mesmo, né? Não sei se te amo com realmente um ágape, um amor ágape. Enfim. Então, aqui temos para nós esse ensinamento, né? Não sei se também é você, mas às vezes a gente faz, né? Votos, propósitos. E em seguida temos ali estampado diante de nós a dura dificuldade de mantê-los. Com tudo isso, nunca deve nos animar, né? Pede mais quem não tenta, né? Ofende mais quem não tenta fazer. Mas também fica para nós a meditação, né? O conselho de nos esforçar ao máximo, né? Mas não podemos só. O homem sozinho pode nada. Pedro, sem o auxílio do alto, é esse que nega. Pedro, com a graça do Espírito Santo, com o auxílio do Pai, é o
príncipe dos apóstolos, né? A pedra enternecida sobre a qual Jesus criou e edificou a sua igreja. E segue, né? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentai-vos aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhe disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me vai trair já está chegando. Vamos nos ater por aqui. Então é a passagem do Getsemane, onde Jesus vai rezar. E é esse o tema da nossa meditação. Um que nós podemos, assim, crucial, né? É uma passagem que temos tudo aqui, né? Então, o Espírito nos conduz a um ponto. Cadê esse celular? O Espírito nos conduz a um ponto. E com a graça do mesmo Espírito a gente vai ali fundo, rezando, silêncio, buscando, como diz, aplicar o pensamento, reconduzir constantemente o pensamento, ao texto para descobrir o que ele quer falar comigo. Como também ler meditações, ler Bento XVI, por exemplo. Hoje eu vou trazer aqui algumas palavras de Bento XVI em uma de suas catequeses, que ele proferiu sobre a oração. E essa aqui tem o texto, o título de O Silêncio de Jesus. Porque daqui para frente, após o Getsemane, quando Jesus, então, Pai, afasta-me, se não pode, faça-se a tua vontade. Ali Jesus segue num quase profundo silêncio, silêncio da cruz. Batem nele, ele nada responde. Depois ele vai assumir as verdades: tu és filho de Deus, sim. Tu és rei, sim, e para isso que eu vim. E vereis o Filho do Homem à direita, à direita do Pai, aí, enfim. Mas Jesus agora que assume a vontade de Deus, caminha no silêncio. E esse Jesus que vai experimentar também o silêncio do Pai. É isso que Bento XVI nessa catequese. Depois a gente manda o texto para vocês, o link, no site do Vaticano tem essa catequese. Foi próximo no domingo de Ramos, na quaresma de 2012, que ele escreveu essa catequese. Na 7 de março de 2012, tem essa catequese lá, o silêncio de Jesus. Então, vamos ao texto e vamos a Bento, Texto Bento Magno, nos explica as Escrituras. Então, Jesus foi sentai-vos aqui enquanto eu vou ali para rezar. E Jesus sempre reza. E reza a sós. Chama os discípulos, mas olha, fica aí na oração de vocês, vigiem comigo, mas eu vou ali para rezar com o Pai. Até porque provavelmente os discípulos não suportariam ver essa oração de Jesus. Mas então Jesus vai rezar. Jesus reza várias vezes no Evangelho. Jesus reza para escolher os apóstolos, passa a noite inteira rezando. E quando
desce do monte, escolhe os apóstolos. Jesus faz isso várias vezes no Evangelho. E aqui ele faz a sua derradeira oração. Jesus chega no ápice, vamos dizer, começa a trilhar o ápice da sua oração, enquanto todo homem, todo Deus, mas enquanto aquele que vai fazer a vontade de Deus. Ele se retira para rezar. Eu e você já, com certeza, ouvimos muitas meditações, homilias, dessa parte, minha alma está triste até a morte, não faça-se a tua vontade, não a minha, Jesus que pede que o cálice fosse afastado, mas se não é essa a sua vontade, Jesus que adere então e mostra que a oração é um combate. A oração é um combate onde vence o homem que se deixa ser vencido. A oração é um combate, nós combatemos, a nossa humanidade luta contra a vontade de Deus, bate contra a vontade de Deus. É difícil, mas o homem vitorioso, a mulher vitoriosa, é aquela que se deixa vencer. Faça-se, então, a tua vontade. Então, a gente poderia passar o resto da Semana Santa com isso, O que tu pedes de nós, tu nos pede o essencial, tu nos conduz ao essencial da nossa vida. Meditamos, na homilia do Papa, a bênção Urbi et Orbi. O essencial, o Deus que faz resultar em bem tudo o que nos acontece. Essa é a nossa fé. E Deus que quer de nós, quer algo de nós, precisa de algo de nós, quer levar algo de nós para junto consigo na cruz. Para ali também, de um modo mais assim, entendo, figurado falando, ressuscitar uma parcela que está mais latente na nossa vida, nessa Páscoa. Ele nos ressuscita por inteiro, claro. Mas tem uma parcela, tem alguma coisa que eu e você queremos que ressuscite, que volte à vida novamente. Então Jesus fica lá triste e angustiado. Mas Jesus dá uma aula de oração. Jesus, se me permitem, realmente é top, Porque na tristeza e uma angústia mortal, porque sabemos que soa o sangue, a oração dele é realmente puramente filial. Pai, meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Se é possível, olha o respeito de Jesus para com o Pai. É Deus, mas se fez homem, olha o respeito filial. Se é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então, vamos trazer isso para a nossa vida hoje. Acho que nós já rezamos assim, talvez de bate-pronto muitas vezes, Mas é uma passagem que ela merecia um domingo, só esses versículos aqui. E tem, esse domingo tem, Na Sexta-feira Santa também vamos meditar isso. É uma camada a mais da nossa adesão, do nosso deixar vencer. Como diz Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, e foste mais forte que eu, e conquistaste-me. Como Jacó, que luta com Deus, mas que, como diz, a vitória dele é a sua derrota. Bento XVI, numa outra catequese sobre oração, vai esplendidamente, assim, como realmente um doutor da igreja, como um teólogo maravilhoso, dizer que a vitória do homem é deixar ser vencido, e ao mesmo tempo que Deus deixa ser vencido, ali, Deus é vencido por Jacó, e que diz o seu nome para Jacó: não sairei daqui enquanto não me abençoares. Enfim, temos horas e horas na vida para rezar com essa palavra, Faça-se a tua vontade e não a minha. E Jesus volta e vê os discípulos dormindo, Realmente, se a gente pensar só no lado humano, isso é frustrante, Você pensa, gente, vamos ali comigo? Vamos fazer isso comigo? Vamos lá. Aí quando você... Cadê? Não tem. Às vezes experimentam profunda solidão,
Aqui começa a profunda solidão de Jesus, que vai culminar no: meu Deus, por que me abandonastes? E Bento XVI explora isso, o silêncio na vida de Jesus, sobretudo no Gólgota, sobretudo a caminho do Calvário. Ele diz aqui, fazendo algumas alusões à exortação apostólica Verbum Domini, mas aqui eu não vou me ater a citar essas coisas, nem vou falar as palavras dele. Aqui vemos-nos colocados diante da palavra da cruz. O verbo emudece, torna-se silêncio de morte, porque ele se disse, até calar, nada retendo do que nos devia comunicar. Jesus depois dali, quando ele diz: agora sim, podeis dormir e descansar, porque chegou a hora. E ele vai: Pedro, guarda a espada. Eu gostaria de chegar até esse versículo, mas se não chegar, porque se eu dissesse, os anjos viriam. Se eu quisesse, os anjos viriam me salvar. Então, guarda a espada. E então, Bento XVI diz isso, o papel que o silêncio adquire na vida de Jesus, sobretudo no Gólgota. O verbo emudece, torna-se silêncio mortal, porque ele disse de si, ele disse o Pai, ele ensinou o Pai até calar, não retendo nada do que nos devia comunicar. Cristo se deu totalmente, até a sua morte na cruz, ele se deu totalmente. E segue Bento: a cruz de Cristo não mostra somente o silêncio de Jesus como a sua última palavra ao Pai, mas revela também que Deus fala por meio do silêncio. O silêncio de Deus, a experiência da distância do Onipotente e Pai, é a etapa decisiva no caminho terreno do Filho de Deus, palavra encarnada. Suspenso no madeiro da cruz, o sofrimento que lhe causou tal silêncio fez-o lamentar: meu Deus, por que me abandonastes? E a experiência de Jesus na cruz, segue Bento XVI, é reveladora da situação do homem que reza e do ápice da oração. Então, ele está dizendo que o exemplo de Jesus na cruz, o seu silêncio, a sua oração, é reveladora da situação do homem que reza, e do ápice da oração. Depois de ter ouvido e reconhecido a palavra de Deus, nós devemos nos medir também com o silêncio de Deus, expressão importante da própria palavra divina. A dinâmica de palavra e silêncio que caracteriza a oração de Jesus em toda a sua existência terrena, sobretudo na cruz, diz respeito também à nossa vida de oração, em duas direções. E ele vai dizer: a primeira direção a primeira dimensão, vamos assim dizer, é a que se refere ao acolhimento da palavra, sem o silêncio se torna impossível. Então Bento diz: é necessário o silêncio interior e exterior para que tal palavra possa ser ouvida, possa ser acolhida no nosso íntimo. Ou seja, este Evangelho também nos incita ao silêncio, e a liturgia nos convida ao silêncio da Semana Santa, Na sexta-feira, após a Cena Domini, após a ceia do Senhor, somos chamados ao silêncio. Daqui a pouco eu vou partilhar um pouco o que é silêncio. Você sabe o que é silêncio? Será que é só não falar? A gente já sabe que não, Então, essa é a primeira dimensão que Bento XVI vai meditando a partir desse Evangelho, onde Jesus vai caminhar para a cruz. Nós precisamos de silêncio. E ele diz: isso é difícil para nós no nosso tempo. Corre, mídia, o tempo inteiro, informação que chega mais do que a gente consegue processar, E só que ele coloca, isso todo mundo já sabe, Você sabe que hoje para nós fazer silêncio é muito difícil. É difícil fazer silêncio. Acalmar, ficar quieto, fechar a boca, acalmar a cabeça, os pensamentos. É difícil, sabemos que é difícil. Mas Bento XVI coloca uma coisa, que como é um profeta mesmo, Como é aquele que revela como o homem deve viver em tempos modernos. Bento XVI é esse. Ele diz, eu vim para mostrar como você pode crer integralmente, professar integralmente a fé em tempos pós-modernos. Ele diz: hoje as pessoas têm medo de se separar, mesmo por um instante,
do rio de palavras e de imagens que marcam e enchem os nossos dias. Repito, as pessoas hoje têm medo de se separarem, né? Vou colocar no programa, por um instante que seja, do rio de palavras e de imagens que marcam e enchem os nossos dias. Não? Sim? Concordam? Acho que sim. Né? Parece que ele está certo. Ou seja, não é só que é difícil porque nos acostumamos a muitas palavras, a muitas imagens, a muitas notícias, a muitas mensagens de WhatsApp, a muitos grupos de WhatsApp, a muitas lives, né? Essa não, essa é boa, tá? Você mantém ela. Há muitas lives, há muitas opiniões, live disso, live de quem, live de Beltrano, Ciclano, ele fala disso, o que ele fala, como que o outro fala. E nisso, o que acontece é que você não se conhece. Porque você, desculpa dizer assim, não é capaz de se conhecer, de se auto-identificar, ou de se de olhar para Jesus, de olhar para a palavra de Deus, de ser confrontado pela palavra de Deus, por bons livros e se conhecer. Se conhecer é também silêncio. Quando eu sei quem eu sou, ou para que eu vim, o que devo fazer. É como dizia uma grande pessoa que me formou por muito tempo, né? A gente assim, cai em muitos macacos dos nossos galhos, né? Ou seja, a gente sabe para que veio, e é isso, para que eu vim, e é isso que eu sou, né? Então, Bento XVI profetiza isso. Nos nossos tempos, as pessoas têm medo. Não é só que é difícil, é que às vezes nós não queremos ficar em silêncio. O silêncio é só. No silêncio eu vou ter que descobrir, aspas, sozinho a resposta. Fulano de tal não vai me dar, né? Ciclano de outro tal não vai me dar. E por mais que as pessoas digam, né, graças a Deus temos tantas pessoas que nos formam, não é disso que eu estou falando, mas só a palavra de Deus não passa. Né? Ou o que está se apoiado nela. A voz da igreja não passa. A voz dos santos não passa. Né? O magistério não passa. Mas, né, enfim, tem gente que tem medo. Será que tem medo de ficar em silêncio? Né? Depois vamos falar do silêncio. Então, Bento XVI vai colocar isso. E ele cita, a tradição patrística ensina-nos que os mistérios de Cristo estão ligados ao silêncio. É só nele, no silêncio, é que a palavra pode encontrar morada em nós, como aconteceu com Maria, a mulher inseparável da palavra e do silêncio. Guardava todas essas coisas no seu coração. Certo? Então, digo para vocês, né? Vamos lá, vamos ver se o raciocínio que eu fiz está ótimo. O que é fazer silêncio? O que vocês acham? Se fazer silêncio é só calar a boca, é só não emitir sons, é só não fazer frases, o que vocês acham, né? Claro que não. Então eu vou dar uma analogia para vocês, para que a gente entenda o que é o silêncio. Então a analogia é essa. O que é perder o foco? Né? O que é perder o foco? Então eu vou fazer aqui, né? O meu foco está aqui. O que é meu foco? Quando a criança não tem atenção, você fala, ei, foco, atenção, tá aí. A borboleta, o pássaro, o mosquito, o pernilongo, a Michele, o Miguel. Né? Isso não é perder o foco? Porque o foco diz da visão, né? Vamos colocar assim, estritamente da visão. Lato sensu diz da minha atenção, mas tá. Estrito sensu é visão. Então, volta, o foco, meu filho, é quando eu olho para cá. Então, eu tenho que olhar para cá, é para cá que eu vou olhar. Eu tenho que olhar para cá, agora tá para cá que eu vou olhar. Então, é fitar o olhar com atenção e maturidade para a realidade, para o essencial, para a meta. Isso é manter o foco, segundo meus conceitos. Fitar com atenção, com desejo. Eu tenho que me concentrar, e eu quero me concentrar, com maturidade. Eu posso, eu vim para isso, eu sei, eu sou capaz disso. Em quê? Na realidade, no que existe, né? Que é a realidade, o que é essencial, o que é a meta. Então, voltando, saindo da analogia, silêncio é o quê? Se com o foco, a visão, né? Silêncio é o quê? O que você disse? O que o outro disse? Quem que mais disse? Quem mais disse o quê?
Claro que às vezes ouvimos muitas coisas para formar a nossa consciência. Mas eu quero dizer do vício que se adquire disso. O quê? Tal? No fundo eu nem sei eleger as pessoas que eu vou ouvir. Né? Eu não sei nem quem eleger. Tal. Enfim. Então o silêncio, eu diria, em outras palavras, é voltar o pensamento, a meditação para o verbo. Para a palavra que comunica existência e sentido, razão e fim do que passamos. Então, repito, o silêncio é voltar o pensamento, aí envolve a atenção, a concentração, tudo. Então, o silêncio, eu posso fazer silêncio falando, certo? Eu posso fazer silêncio falando, porque eu estou em silêncio, eu estou concentrado, eu estou certo, eu estou em paz, eu estou livre. É voltar o pensamento, a meditação, podemos colocar tudo, a imaginação, a memória, para, claro, aqui eu já faço um salto, para o verbo, para a palavra, para o essencial que nos comunica o quê? Justamente isso, a existência e sentido, razão e fim do que estamos passando, porque aqui eu quero falar desse silêncio. Jesus está passando o quê? Está no horto, no Getsemane, isso aí, no confronto, de fazer a vontade de Deus, e tem pela frente a cruz. E nessa situação, no que ele passa, ele faz silêncio. Contudo se faça a tua vontade. E ele chega no silêncio. Qual é a frase que atesta o silêncio de Jesus? Agora podeis dormir, descansar. Tá? Tudo já sei. Eu vou para a cruz. Então, Jesus, eu deixaria esse exemplo do silêncio. Precisamos fazer esse silêncio. Como fazer isso? De várias formas podemos fazer isso. Mas eu vou seguir para lá. Essa seria a primeira dimensão, aprender o silêncio, a abertura à escuta, que nos abre ao próximo e à palavra de Deus. E a segunda relação que Bento XVI faz é o silêncio, com o silêncio e a oração, é quando na oração encontramos-nos diante do silêncio de Deus. Repete o conceito de silêncio, Regis. Então, humildemente, quero dizer assim, silêncio é voltar o pensamento, concentrar o pensamento, a meditação no verbo, na palavra, que comunica existência e sentido, razão e fim do que estamos passando. Poderíamos colocar do que somos, mas como geralmente são as situações que vão nos chamar a uma resposta, a uma postura, por isso eu coloquei do que estamos passando. Hoje eu passo algo que me chama ao silêncio, eu preciso dele para acolher esta palavra, que é Deus, que é Cristo, que vai me comunicar existência, ou seja, eu sou, e está sentido a isso que eu estou passando. E também me mostra o porquê e o para quê, a razão e o fim, a finalidade do que estamos passando, certo? Jesus rezou em horas muito importantes, E Bento XVI diz isso. Desculpa, antes de passar para a segunda dimensão, que eu estou achando que não vai dar tempo. Bento XVI, sendo Bento XVI, o silêncio é capaz de escavar um espaço interior em nosso íntimo, para ali fazer habitar Deus, para que sua palavra permaneça em nós, a fim de que o amor por ele se arraigue na nossa mente e no nosso coração, e anime a nossa vida. Repetir, O silêncio é capaz de escavar, de encontrar, de abrir, de escavar, cavar mesmo, abrir um buraco onde precisa ter. Escavar um espaço interior no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso centro oculto, para ali fazer habitar Deus. Então, ou seja, o silêncio abre espaço para que Deus habite. Para que a sua palavra permaneça em nós, se encarne. Por isso é o Cristo, porque o Cristo é a palavra encarnada. Para que para que a palavra permaneça em nós, a fim de que o amor por Ele, que o nosso amor por Ele, se enraize, se enraize
na nossa mente, inteligência, no nosso coração, vontade, e anime a nossa vida, né? Pois nós colocamos essa frase também lá no grupo, né? No grupo do Telegram, enfim. Então essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é o silêncio de Deus. Mas Bento XVI diz, né? Na nossa oração encontramos-nos diante do silêncio de Deus muitas vezes. Experimentamos quase um sentido de abandono. Parece-nos que Deus não ouve e não responde. Mas este silêncio de Deus, como acontece também para Jesus, meu Deus, por que me abandonastes? Não marca a sua ausência. Em outras palavras, o silêncio de Deus não diz que Deus não está. Eu pensava nessa frase, né? O silêncio de Deus é como que reforça ainda mais que Ele está conosco. Porque Deus não faz silêncio, o silêncio de Deus, vamos dizer, esse silêncio do qual Bento está dizendo, para qualquer alma. Se Deus faz silêncio, porque se eu estou no pecado, é porque eu não consigo ouvir. Eu estou surdo, cego, viciado. Agora, se eu estou na busca da vontade de Deus, da procura da face de Deus, Senhor, minha alma vos deseja, vos procura, é sua face que eu procuro, e Deus faz silêncio, é porque Ele quer se mostrar presente, e Ele quer falar nesse silêncio. Assim entendemos, né? O cristão sabe bem que o Senhor está presente e escuta, mesmo na escuridão da dor, da rejeição e da solidão. Jesus garante aos discípulos e a cada um de nós que conhece bem as nossas necessidades em qualquer momento da nossa vida. Ele ensina aos discípulos, aspas, nas vossas orações, não sejais como os gentios, que usam vãs repetições, porque pensam que por muito falarem serão atendidos. Não façais como eles, porque o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais antes que vós lhe peçais. E aí Bento XVI conclui: um coração atento, silencioso e aberto é mais importante que muitas palavras. Deus conhece-nos no íntimo mais do que nós mesmos e ama-nos, e saber isto deve ser suficiente para nós. Certo? Então, Bento XVI faz alusão a Mateus 6,7, né? Não sejais como os pagãos, que repetem palavras, acham que por isso serão atendidos, né? Porque o Pai Celeste sabe do que necessitais antes de que o peçamos. Então, Bento XVI conclui: um coração atento, silencioso e aberto é mais importante que muitas palavras. Deus conhece-nos no íntimo mais do que nós mesmos e ama-nos. E saber isto, saber que Deus nos ama, que cuida de nós, que nos conhece o nosso coração, conhecia o propósito de Pedro, conhecia a miséria de Pedro, sabia no que ia dar aquele propósito. Saber disso deve ser suficiente. Então eu te pergunto, é suficiente saber que Deus te conhece mais do que tu mesmo te conheces? Essa é uma boa pergunta para a Semana Santa. Tem uma pergunta aqui, é isso. Então vamos, né? Como diferenciar se o silêncio é fruto dos meus vícios ou fruto da vontade de Deus para nós? Bom, primeiro eu acho que dificilmente o vício vai produzir silêncio. Mas digamos que sim. Que eu não queira me abrir. O silêncio que eu não me falo com ninguém, eu não me abro para ninguém, eu não me exponho, eu não corro risco. Digamos que esse silêncio. Mas os frutos é justamente a paz, o encontro com Deus, a abertura ao próximo. Amamos Deus amando os outros. A forma concreta de amar a Deus é servir. Nós nascemos para conhecer, amar e servir. Conhecemos pela inteligência, amamos com a nossa vontade e servimos com os dons que Ele nos deu. Então, e o silêncio não se fecha em si mesmo, né? Isso. E o silêncio, ele nunca nos fecha em nós. O silêncio é a abertura, como diz, o coração atento, silencioso e aberto. Então, o silêncio fecundo é aberto. Ele é aberto, ele é vida. Ele é comunicação. É quando você sabe que a pessoa está calada, mas ela está ali. Agora, quando é o silêncio, desculpa, não estou falando que essa é a sua situação, mas o silêncio, por exemplo, covarde. Eu não vou emitir minha opinião porque eu não quero me queimar, é diferente. Então,
Acho que a gente exala o cheiro de um silêncio fecundo, né? A gente, vamos usar um antagonismo aqui, a gente emite o som de um silêncio fecundo, a gente manda uma mensagem quando o nosso silêncio é fecundo, certo? Espero que tenha ajudado. Então, essa meditação de Bento XVI eu achei muito apropriada, né, com a primeira dimensão no silêncio que nós temos que fazer e depois lidar com o silêncio de Deus. Quando Deus não fala conosco, né? Para isso nós precisamos divisar uma coisa: o pecado nos ensurdece. Então, quando eu falo que não ouvimos a Deus, eu estou pressupondo a busca por Ele numa vida reta. É isso que eu estou explicando. Se o caso de alguém é ainda a conversão, é isso que você tem que fazer, é voltar na palavra, na vida fraterna, na confissão, para que aí sim a voz de Deus vai ficando cada vez mais latente, perceptível, né? Audível para a sua consciência, certo? Então, Bento XVI diz que essa confiança extrema, né? Desculpa, deixa eu pular essa parte para não dar tempo, né? Primeiro, ele diz que a oração nos é ensinada, Jesus é o que reza e ensina a rezar. Ele dá a oração, que é o Pai Nosso, ele reza, né? E ele diz como deveis rezar, não sejais palavrosos, né? E ensina que devemos persistir na oração, né? É bonito quando ele diz, Jesus voltou, a primeira vez ele foi lá e rezou a mesma coisa. Ou seja, ele insistiu na mesma oração com o Pai. É como se dissesse assim, na primeira não escutou, na segunda também ainda não, na terceira sim. E aí ele entrou no seu silêncio, né? Quando a gente fala que Jesus entrou no seu silêncio, você entenda bem, né? Porque é uma maneira de falar apenas, né? Jesus ensina com a oração do Pai Nosso, mas também com a sua própria oração, porque ele rezou em separado, rezou à noite também, né? Ele levou os olhos, Lázaro, né, na passagem de Lázaro, ergueu os olhos, Pai, eu sei que tu sempre me escutas. Então, rezou com confiança, com perseverança, né? E segue Bento XVI, para a gente concluir a nossa live, né, hoje. Hoje a gente não vai ter adoração, então eu prefiro continuar aqui, tá? E só temos 1 hora, né? E de Jesus aprendemos... Assim, para além do conteúdo da oração, ensina-nos, Jesus, as disposições requeridas para uma verdadeira oração, pureza do coração que procura o reino. Aí a abertura, né? Como a pergunta que foi feita. A pureza que procura o reino, que perdoa os inimigos, a confiança audaz e filial que se estende para além do que sentimos e compreendemos, a vigilância que protege o discípulo da tentação. Então, Bento XVI, na Verbum Domini, né, fala isso, que essa é o que Jesus ensina, né, uma oração que é verdadeira, como? Pureza de coração, ou seja, abrir mão das nossas opiniões para ter, né, o ensinamento de Cristo sobre cada realidade, né? Perdão dos inimigos, a confiança audaz, né? E qual a confiança audaz? A virtude da confiança, a confiança é a certeza do que não se pode verificar. Eu só acrescentaria assim, do que a princípio não se pode verificar. Eu confio, não posso verificar isso, né? E ela tem as suas oscilações entre a audácia, que é o ímpeto de realizar e fazer, ou o temor, que é o déficit, né? De temer e não fazer. Então, fala que temos que ter essa confiança em Deus, né? Ou seja, essa certeza no que não se pode verificar. E segue então Bento. De Jesus aprendemos como a oração constante nos ajuda a interpretar a nossa vida. Ou seja, como eu disse antes, o silêncio que comunica existência, sentido, razão e fim do que estamos passando na nossa vida. A oração constante nos ajuda a interpretar a nossa vida, a fazer as nossas escolhas, a reconhecer e acolher a nossa vocação, a descobrir os talentos que Deus nos concedeu e cumprir diariamente a sua vontade, único caminho para realizar a nossa existência.
Então, pronto, né? Com isso, boa noite, né? Seja feliz na sua vida, porque isso são palavras realmente de vida eterna, né? Que não passam, porque se radicam realmente na experiência, né? No testemunho de Cristo. A oração que nos dá interpretar a vida, fazer nossas escolhas, reconhecer e acolher a nossa vocação, descobrir os talentos que Deus, e aí aquele que perguntou sobre o silêncio, né? Não fecundo, os talentos que Deus nos concedeu para pôr a serviço, ou seja, cumprir diariamente a sua vontade. Isso que é o único caminho para realizar a nossa existência, né? Ou seja, quem não faz isso, como que não existe, não vive, né? E Beto, vou concluir aqui, porque ele dá um outro diagnóstico da nossa situação pós-moderna. Para nós, muitas vezes preocupados com a eficácia funcional e com os resultados concretos que alcançamos, a prece de Jesus, meu Deus, faça-se a tua vontade, indica que temos necessidade de parar, de viver momentos de intimidade com Deus, desapegando-nos da confusão de todos os dias, para ouvir, para ir à raiz que sustenta e alimenta a nossa vida. Ou seja, como dizia, acho que é São João Bosco, quem reza... Não, acho que é Santo Afonso. Quem reza pouco... Quem não reza se condena, quem reza pouco se salva com muita dificuldade, quem reza muito se salva com facilidade, né? Então, Jesus nos ensina, Bento XVI nos conduz aqui nessa meditação, né? A esse valor da oração e do silêncio, em momentos tão difíceis, especialmente para ele, o momento da cruz, certo? Então, a gente vai terminar, né, por aqui hoje. Espero mais uma vez ter ajudado aí na meditação. A próxima sexta a gente retoma, né? E aí, com a graça de Deus, a gente reza. Como eu disse no início, hoje a cabeça estaria um pouco assim, flutuante, mas imaginei que ia gastar mais tempo, não ia sobrar tempo para rezar, certo? Mas agora, após a live, ou assim que possível, o dever de casa é você ficar só e procurar no silêncio aquele que está contigo no teu quarto, aquele que te conhece por completo, que te ama, que conhece mais do que você se conhece, para que essa experiência também seja hoje, de algum modo, em alguma medida, que deva crescer depois, mas de alguma medida suficiente para você. Não ter respostas, não ter nada ainda, mas ter Deus. E como diz São Francisco Xavier, não vos adoro, Senhor, porque podeis me dar o céu ou o inferno. Vos adoro por quem sois, porque vós sois vós. Amém? Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Beijo, fiquem com Deus. Até sexta.